Muito bom dia a todos. Isso, muito obrigado por esse retorno bem carinhoso, bem gostoso que vocês nos dão. Agradecemos a presença de todos vocês nesse trabalho do segundo trabalho, né, de Evangelho, Vibrações e Passes. Alguém vindo pela primeira vez? Hoje? Não. Mas todos bem-vindos, né? Vocês que eu consigo ver e aqueles que eu não consigo ver também, porque a espiritualidade está presente já trabalhando aqui com todos nós. Muito bom dia também a todos que nos assistem e nos acompanhem pelas mídias digitais. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares, tá? Não esqueçam de desligá-lo. A Casa de Paz e Amor em Jesus está promovendo também a entrega da cesta básica de Natal para cerca de 430 famílias assistidas. E como assistente social que dirige esses trabalhos vai sair de férias, ficará em férias em dezembro, janeiro e fevereiro, retornando só em março, nós precisamos acelerar mais cestas básicas para distribuição para esses meses. Não podemos deixar essas famílias sem os alimentos. Então pedimos a colaboração de todos vocês, ok? Quem puder nos ajudar com a confecção da cesta por inteira, ótimo. Quem não puder trazer só alguns itens, ótimo também. Ah, mas eu posso doar somente um pacotinho de feijão. Não é somente não, é muita coisa. Quem puder. E quem não puder, por favor, doe as preces para que possamos atingir os objetivos. A cesta básica está, as sacolas estão aqui no palco, nessa cesta vermelha, assim como na entrada do salão. Por favor, vocês retirem, tem toda a lista dos mantimentos para nos entregar até no máximo 10 de dezembro, para que dê tempo de sejam confeccionadas, tá bom? A Dona Ivete tem um recado para dar para vocês agora. Por favor, Dona Ivete. Bom dia a todos. Estamos aqui para pedir. Olha, esse chá, o 52º chá do Paz e Amor. Olha, são 52 anos fazendo esse chá. E ele foi transferido a data, né, por conta de ter vendido poucos convites, né, para o dia que seria esses dias aqui, né. Mas, infelizmente, nós tivemos que transferir a data para dar mais um tempinho para as pessoas poderem adquirir os convites. Então, esse chá vai ser no dia 29/11, Buffet Espaço Giardino, na Rua Padre Estevão Pernet, 276, aqui pertinho. Pode descer a rua aqui, 2 quadras já está lá. Tem um estacionamento grande em frente também, né? E nós pedimos, né, a todos, a todas, principalmente, né, que se puderem estar lá conosco nessa confraternização, que vai ser assim muito, muito bacana mesmo. Nós temos aqui um cardápio maravilhoso, vocês estão vendo lá, né? E contamos com a presença de todos, porque teremos muitas prendas boas, né? Para serem sorteadas lá. Então a gente sempre, como todos os anos, a gente conta com a presença de todos, tá bom? Vamos fazer um esforço maior, porque esse evento também é para o Natal. Por causa das dificuldades, né, que nós encontramos, nós sabemos que as cestas que serão feitas, né, precisa de muito, mas muito, muito, muito. Então, nós precisamos que todos possam colaborar conosco, porque são 3 casas, né, que nós temos que suprir as necessidades de todos os tipos, né?
Então, vamos colaborar conosco, vamos estar presentes, aqueles que puderem, né? Aqueles que puderem faltar do emprego, que não tá fácil, né? Mas, de qualquer forma, colaborem conosco. A venda dos convites já está lá na livraria, os convites. Eu também vou ficar lá na porta com alguns convites, né? Vou ver se a gente incentiva o povo a levar os convites, né? A gente vai oferecer para vocês os convites lá na porta também. Porque às vezes a pessoa passa e não dá tempo, tem fila na livraria, né? Então, nós vamos colaborar ficando lá na frente com os convites, tá bom? Então, que Jesus nos abençoe e que possamos ter assim, um trabalho e uma semana muito boa, cheia de muita paz e de muito esforço para que os objetivos da nossa casa possam ser cumpridos para o nosso Natal, das nossas 400 e tantas famílias. Vocês contando que são famílias, vai contar o número de pessoas que existem nessas famílias. Vocês vão ver quanta gente, né, que vão ser beneficiados com tudo isso que nós nos programamos para fazer para a nossa família nucleana. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja. Bem, vamos agora ao procedimento dos nossos trabalhos, que serão realizados da seguinte maneira. Leitura da mensagem com André. Leitura de um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo e mais a prece inicial, com a Fernanda. Vibrações gerais das águas, dos passes e prece de encerramento com o Rubens. Hoje nós temos como tema da palestra, se atentem ao nome, hein? Allan Kardec. Nada mais, nada menos do que Allan Kardec. Quem vai ministrar é a nossa amiga Edina Costa. Um bom trabalho a todos nós e que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. Mensagem Ideal Espírita, capítulo 28, Decálogo do Aperfeiçoamento. Espírito André Luiz de Valdo Vieira. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleva as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado, que ainda vive em você. Vigie os seus gestos, entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou. Bom dia a todos. Capítulo 6, Cristo Consolador, o Consolador Prometido. Item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 16. 26, desculpa. E agora, unidos em pensamento, unidos em coração, ao objetivo que viemos a esta casa hoje, a casa de paz e amor em Jesus, que nos recebe, nos acolhe e nos traz
a oportunidade de refletir sobre nós mesmos, a oportunidade do aprendizado e do crescimento. Então, nos rendemos, graças a Deus Pai Todo-Poderoso, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, e agradecemos a bendita oportunidade e a escolha de estarmos aqui hoje. Esteja conosco, Pai. Que assim seja. Bom dia a todos. Muito feliz em estar aqui hoje e rogando a Jesus e a espiritualidade amiga para poder direcionar as nossas palavras, para que ela possa cair fundo em nossos corações e que nós consigamos compreender a grandiosidade dos ensinos espíritas e assim procurar colocá-los em prática. Então, hoje coube a feliz oportunidade de homenagear Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, aquele que conseguiu trazer luz ao Consolador prometido por Jesus. Mas não se trata de uma biografia, porém, de algumas reflexões sobre o livro Viagem Espírita de 1862. E no livro Viagem Espírita de 1862, cabe aqui ressaltar as outras viagens de Kardec, que ocorreram em 1860, 1861 e a maior de todas elas, em 1862. Então, as viagens que Kardec realizou serviram para a divulgação e a unificação do Espiritismo. O convite partiu dos amigos de Lyon, que sentiram a necessidade das orientações mais de perto de Kardec. Por quê? Naquela época, os grupos espíritas já estavam se espalhando, né? Já havia passado o tempo da curiosidade das mesas girantes. Então já se formavam grupos espíritas, abriam-se casas espíritas, e essas pessoas tinham muitas dúvidas. Apesar de que Kardec trocava muitas cartas, né, com eles, em várias cidades da França, como Paulo de Tarso, né, que trocou várias cartas, que viajou muito, que divulgou o espiritismo, o cristianismo redivivo, assim fazia Kardec, ele trocava várias correspondências. Mas naquele momento, os seus amigos sentiram a necessidade dele estar mais perto, para poder dar uma orientação maior, para poder observar melhor o que estava acontecendo ali, né? Sobre a formação de grupos que por ali já se espalhavam. E Kardec fica muito feliz. Aceita o convite com alegria, porque afinal de contas ele iria rever a sua cidade natal. Ele iria ter com seus amigos queridos, né? E em 19 de setembro de 1860, ele é recebido no Centro Espírita de Brotteaux, em Lyon, pelo senhor de Joux, um senhor distinto, operário, chefe de oficinas, e da sua esposa. Veja bem, a esposa do senhor de Joux também ali estava e colaborava com ele dentro da formação desse grupo espírita, né? Eu acho que foi uma das primeiras mulheres a estar dentro de uma reunião espírita, né? O senhor de Joux era responsável por esse centro. E aí Kardec aperta as mãos calosas e ásperas do companheiro que lhe chama de irmão. Kardec sempre lutou muito para unificar todas as classes sociais, para que não houvesse nenhuma distinção, porque ele dizia, todos somos filhos de Deus, e aqueles mais carentes e mais necessitados é aquele que a gente tem que ter um olhar mais doce, né? E esse encontro consolida-se com a mensagem de Erasto, dirigida à comunidade leonesa, que diz assim: não podeis imaginar quanto nos é doce e agradável presidir
ao vosso banquete, onde o rico e o operário se abraçam, bebendo fraternidade. Então, isso dá para a gente dar uma clareada na nossa mente, né, na nossa memória. Como é que nós estamos tratando as pessoas mais carentes? Como é que nós estamos nos relacionando com elas? Kardec deixa claro aqui que precisa ter esse acolhimento, né? E Erasto consolida com a sua mensagem. Para ele, aquilo foi um banquete espiritual, essa unificação. Kardec se dirige, então, à tribuna singela do Centro Espírita de Brotô. E pelo futuro afora, este evento será lembrado como o local onde for aceso a pira do amor. Né? O encontro de dirigentes espíritas, podemos dizer assim, que iria ali dar um ênfase maior no crescimento da doutrina espírita, dessa unificação. E ali é aceso o fogo sagrado que empunharão, através dos séculos, todos aqueles que se compromissaram, mesmo ao preço de injúrias, suor e lágrimas, a divulgar as glórias do Espiritismo pela bênção da palavra. Antes era só estudo, agora era a palavra, agora são orientações, né? E com certeza todos nós sabemos, nós que estudamos o Espiritismo, a trajetória de Kardec, que ele foi muito perseguido, que os espíritas foram muito perseguidos. E olha, e até hoje, né? Quando nós falamos sou espírita, muitos torcem o nariz, tem medo, né? Não conhece. E aí é uma oportunidade da gente convidar a fazer curso, a conhecer o Espiritismo, né? Que é uma ciência linda e maravilhosa. Na segunda viagem de Kardec, precisamente no dia 19 de setembro de 1861, Kardec está mais uma vez entre os seus conterrâneos. Agora ele vai expandir um pouquinho mais a sua viagem, estendendo até Bordeaux e algumas outras cidades dentro do trajeto, né? E aí ele percebe que os grupos se multiplicaram da primeira vez que ele foi. Um ano depois, os grupos se multiplicaram, né? Ante seus olhos, estavam ali representantes de centros espíritas de várias cidades. E ele se emociona, ele fica muito feliz, né, desse crescimento. Fica emocionado ao constatar na cidade de Lyon o triunfo da causa espírita, pela qual ele dá a sua vida. Então ele fica feliz de ver que em Lyon esse crescimento triplicou, cresceu. E mais uma vez Erasto vem e diz para ele, por que te emocionas? Afinal, Lyon é a cidade dos mártires. Então, ali é que tem que ser plantada a bandeira da paz, do amor e da caridade, né? Mesmo com a ira deletéria de seus críticos impotentes. Podia criticar à vontade, né? Não conseguiram atingir, né, seus intentos de terminar, de acabar com o Espiritismo. Esta viagem também ficou marcada pelo Alto da Fé de Barcelona, em 9 de outubro de 1861, onde cerca de 300 publicações espíritas foram queimadas. Haja perseguição, não? Mas Kardec, sempre sereno e confiante, diz, queima-se os livros, mas não podem queimar as ideias. E Kardec nunca esmoreceu. Mas a viagem de 1862, sem dúvida alguma, né, sem sombra de dúvidas, foi a mais importante e a mais extensa a ser feita. E se alongou até Bordeaux. O Kardec atendeu o convite subscrito de 500 assinaturas. Na primeira viagem, foi algumas assinaturas. Na segunda, bem maior. Mas nessa aqui, 500 pessoas pediam a presença de Kardec, suas orientações. E ele percorre mais de 20 cidades diferentes, das quais presidiu, Nossa Senhora,
50 reuniões. Em seu primeiro discurso aos espíritas de Lyon e Bordeaux, Kardec apresenta um fato até pouco desconhecido entre os adeptos do espiritismo. Começava ali a prática mediúnica. Antes era só estudo, era só conceito, agora era a prática mediúnica. Estava crescendo o espiritismo. No seu primeiro discurso, Kardec faz, esta primeira parte, uma análise metódica de como se comportam aqueles que se dizem espíritas. Porque muitos de nós dizemos, sou espírita, mas dentro do meu comportamento, eu mostro errado. Posso estar aqui, vagar o meu pensamento e não aproveitar nada do que foi colocado aqui, dos passes, das orientações. E muitos que se diziam espíritas, estavam ali infiltrados, eram perseguidores de Kardec e seus adeptos. E como age em relação à doutrina espírita? Dos ataques pessoais que ele sofreu e da sua atitude sempre serena, nunca menosprezando seus opositores, mas nunca lhe dando a ênfase que eles queriam que desse. Ele tinha plena confiança naqueles que, de fato, eram espíritas, que se comprometeram com o espiritismo, e principalmente nos benfeitores que o assistiam. Se alguma ofensa que lhe era feita, a ele, ao espiritismo, e ele achasse que tinha algum fundamento e que precisasse de alguma resposta, ele disse, eu as dava. Mas se ele percebia que não tinha fundamento nenhum, era apenas críticas sem fundamentos, ele silenciava. Porque ele dizia o seguinte, eu tenho mais o que fazer do que ficar prestando atenção em críticas de opositores. E olha o ensinamento para nós aqui hoje. Por que nós, muitas vezes, nos aborrecemos tanto com as pessoas que nos criticam, que falam mal de nós? Se merecer alguma resposta, diga-o com sabedoria. Procura argumentos que desmintam a fala daquela pessoa. Mas se não merecer a sua atenção, esquece, silencia. E nós vamos viver muito mais felizes. Porque o que não falta são críticos, As pessoas, principalmente, que nada fazem e está esperando o que o outro faça. Então, ele fala dos encantamentos que as pessoas sentem quando encontram no espiritismo consolação, esperança, justiça divina e racionalidades juntos. Porque tudo que tem dentro da doutrina é racional. Tem uma razão. Em detrimento do vazio oferecido pela crença do nada absoluto. Qual seria melhor nós nos determos, nós apreciarmos? Que nós um dia voltaremos à carne, que nós reencarnaremos, que teremos várias oportunidades de nos melhorarmos. Ou morreu, acabou. E onde estão nossos amores, nossos queridos que partiram? Essa consolação, essa esperança, a doutrina espírita traz. Por isso que ele deixa as pessoas um pouco mais felizes. Ele ainda destaca 3 categorias de espíritas, ou que adotaram o espiritismo. Por que ele faz essa análise? Porque muitos chegavam para ele com medo, e dizia, Kardec, olha, nós temos medo, tem muitos opositores, tem muitas pessoas que nos perseguem, que nos caluniam. E ele dizia o seguinte, não deveis vos preocupar com os inimigos externos, mas principalmente com os internos. Porque dentro do espiritismo há também opositores. E ele classifica esses opositores, ele destaca aqui. Primeiro, os que creem nos fenômenos das manifestações, mas não tiram nenhuma consequência moral. Tudo bem, passa. Segundo, os que veem o lado moral, que entende, que sabe, mas não aplicam a si mesmos. Querem aplicar nos outros, não em si próprios. E a terceira é aqueles que aceitam para si mesmo
todas as consequências da doutrina espírita e se esforçam na sua aplicação. E aí nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, né, quando ele diz: o verdadeiro espírita é conhecido pelo esforço que faz para se melhorar. Ele não está dizendo ali que o verdadeiro espírita é aquele que faz tudo já, mas aquele que está se esforçando. Vamos refletir. A quantas anda o nosso esforço? Será que ele está andando? Estagnado? Ou será que parou lá atrás? E no próprio Evangelho também tem o verdadeiro homem de bem. É aquele que consulta a sua consciência diante das suas atitudes. E lhe é perguntado também, né, daqueles que abandonam o espiritismo, daqueles que vêm, ficam e depois vai embora, não dá satisfação nenhuma. E Kardec diz assim: a moral apregoada pela doutrina espírita faz com que inúmeras pessoas, se não a maioria, não abracem a crença, por notar o grande esforço que devem fazer para superar seus vícios, paixões, fraquezas e, principalmente, o egoísmo. Quando você fala, é você que tem que mudar, a pessoa fala: ah, não, esse discurso já deu para mim. É o outro que tem que mudar, eu não, eu estou bem. Então não ficam porque sabem que terão que se esforçar. E não vamos julgar, como Jesus disse, não julgueis, né? Porque ainda não está no seu momento, um dia chegará. Vale lembrar que durante as suas viagens, ele enfrentou chuva, frio, neve, sem contar os meios de transporte, nada favorável daquela época. Ele ensina, nessas circunstâncias, que as dificuldades, prestemos atenção, isso para mim calou fundo, né? Devem ser vistas como estímulos e não como obstáculo. Não como entrave, como maneira de deserção. Nós encontramos ou não obstáculo para estar presente? Principalmente entre nós. Mas ouvimos uma prece uma vez que diz: Senhor, eu te agradeço porque nada me impediu de aqui estar. Então, há obstáculos? Há sim. Mas não é porque os espíritos estão nos perseguindo, isso e aquilo. É uma maneira de nós nos conscientizarmos das nossas responsabilidades e a saber das nossas obrigações. Saber se a gente está firme na caminhada, né? Perguntaram-lhe sobre a possibilidade de ser criado uma senha para se reconhecerem entre si os espíritas, por causa das perseguições. Então, vamos criar uma senha aqui, né? De repente, eu dou essa senha, eu sei que eu sou espírita, posso ficar mais à vontade. Kardec descartou essa possibilidade, essa hipótese, porque ele achou que não há fundamento nenhum nisso. E ele diz: o espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa, mas a constatação de um fato, uma doutrina moral. Então não tem que se esconder. Kardec discorre sobre o sentido amplo da caridade nessa pergunta, ressaltando que a fraternidade, o fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, é o diferencial, é o caminho para a evolução da humanidade. Esta é a senha. Fora da caridade, não há salvação. Pô, que coro lindo! Fora da caridade? Ai, que lindo! A transformação do ser é inevitável. Não adianta a gente ficar relutando, não. Um dia a gente vai ter que melhorar, porque a gente não começa agora, né? E por via de consequência, a Terra como um todo também se transformará. Você quer ou não habitar na Terra transformada? Quer, né? Então vamos procurar melhorar. Kardec prossegue em seu discurso conclamando a comunidade espírita a seguir destemida os ensinamentos de Jesus, que preceituam, acima de tudo, o perdão das ofensas, a caridade sem distinção, a indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, né? E enfatiza que nós,
os conhecedores que somos dos ensinos de Jesus, dos ensinos dos espíritos superiores, temos condições de melhor avaliar a nossa encarnação presente, visando um futuro melhor. Você já parou para refletir sobre qual o seu papel aqui na Terra, nessa encarnação? É difícil, eu já tentei, mas você olha assim, meu Deus do céu, tudo isso e um pouco mais. Nós temos uma grande responsabilidade nesta encarnação. Ivone Pereira diz que todos nós temos uma grande missão a cumprir na Terra, que é a de melhorar a nós mesmos. Então, esse é o nosso papel, a de melhorarmos, né? A nós, aqueles a quem amamos e aqueles que por nós não se afeiçoam. Pô, se eu melhoro, aqueles que eu amo, que convivem comigo, também vai melhorar, porque vai notar a minha mudança. E aqueles que não se afeiçoam a nós, vai notar também, falar, nossa, mudou, né? O que será que foi? E ele diz, ficai certo de que em torno dessa bandeira, a humanidade sentirá necessidade de se abrigar. Quando se cansarem das lutas engendradas pelo orgulho, da inveja, do ciúme, pela cupidez e principalmente pelo egoísmo. Esta máxima é uma verdadeira âncora de salvação, porque será o repouso depois da fadiga. Então ele quer dizer que todos nós que perseverarmos do bem, né, que estendermos essa bandeira da caridade, do amor, nós abrigaremos aqueles que hoje não concordam conosco, aqueles que discordam de nós, aqueles que brigam conosco. E nós devemos estar fortes e valorosos para acolher essas criaturas com amor, quando elas se cansarem das ilusões das quais nós já sabemos, né? Esta bandeira deverá ser plantada em todos os grupos, em todas as reuniões e principalmente em vossas casas e em vossos corações. Entre os homens sinceros que querem verdadeiramente o bem. Kardec considerou suas viagens, principalmente a de 1862, extremamente proveitosa, onde pôde constatar o vicejar da semente da Boa Nova. E essas orientações, contudo, não se circunscrevem àquela época, mas deve interessar a todos nós, espírita, de todas as épocas, ou todos nós cristãos, que buscamos seguir os ensinamentos de Jesus. Não foi? Kardec trouxe para nós, e esse vicejar dessa semente da Boa Nova persevera até hoje. Nós precisamos estudar, entender a doutrina, porque quando nós entendermos, nós vamos segui-la. Se nós não seguimos até hoje, porque ficou um pontinho de interrogação, nós não estamos entendendo muito bem. Mas se nós estudarmos fundamente, nós vamos entender a doutrina, o cristianismo, e aí sim nós vamos mudar. E para encerrar, um trecho que merece destaque, como Kardec diz. Um destaque todo particular. É quando ele fala que a doutrina espírita é uma luz intensa, tal qual o espelho que nos é oferecido, e quando a pessoa nele se vê refletida, apedreja aquele a quem lhe ofereceu. É assim ou não é? Quando você vai mostrar o bem, a mudança, as pessoas brigam, se revoltam, né? Mas continue, meus irmãos, a refletir essa luz, a brilhar essa luz conforme Jesus nos recomendou, para que brilhasse a nossa luz, para que os homens pudessem enxergar a nossa transformação, a nossa vontade e perseverar
no caminho do bem e da vontade de crescer, e abarcaremos todas essas criaturas nos nossos corações. Que Jesus nos abençoe, paz e bem. Vamos subir. Como foi dito nesta bela palestra, uma das nossas missões é melhorarmos, né? E isso se dá praticando os ensinamentos de Jesus, que é amar ao próximo com paciência, com respeito. E isso começa principalmente no nosso lar, né? Então vamos dando sequência aos trabalhos, pedindo aos médiuns já iniciarem, que em conjunto com o plano superior que aqui se encontra, colocará sobre nós este bálsamo de cura, que vem já manipulado de acordo com a necessidade de cada um de nós. Bálsamo de cura que entra pelo nosso coronário, oxigenando nossas células, auxiliando a dissipar os maus pensamentos, o negativismo, e colocando aí os bons pensamentos através da boa vontade, através da confiança, da fé. E esse mesmo bálsamo de cura, ele chega no nosso centro de força frontal, passando pelo laríngeo, chegando no cardíaco, reequilibrando nossos batimentos, reequilibrando as funções vitais, para que possamos encontrar a cura. Energia essa que chega ao esplênico, percorre nossas pernas, chegando aos pés, indo à parte posterior das pernas, subindo até o início da coluna, como a massagear vértebra por vértebra, aliviando aquelas dores, aquele mal-estar, aquela sensação ruim, tão comum nos dias de hoje, que são essas dores na coluna. Esta luz sobe, chegando até o bulbo, e vai se encerrando novamente no coronário. Sempre nos é lembrado aqui que o melhor tratamento espiritual, ele se dá porta para fora, no dia a dia, nas adversidades que surgem, nos obstáculos que temos que enfrentar. A depender da nossa postura, a depender das decisões tomadas, aí estaremos contribuindo realmente para a nossa cura espiritual, na paciência, no respeito, no respirar antes de proferir palavras que podem ferir, nos momentos de pensamentos ruins, elevar este pensamento a Deus, ter uma leitura edificante, um trechinho, meia folha do Evangelho, que seja. Tudo isso faz parte deste tratamento. Não sabemos as dores, as angústias, os medos que trazem cada um de nós até aqui. Mas esses espíritos superiores que aqui se encontram, eles sabem.
E como disse Jesus, venha, coloque à minha frente todos esses seus sofrimentos. Eu vos aliviarei. Creiamos então, meus irmãos, creiamos que fomos feitos para sermos felizes. E seja lá qual for o problema que carregamos, creiamos que daqui a pouco vai ficar tudo bem. E agora, depois de já termos recebido tanto, vamos para as vibrações, tendo à nossa frente a imagem de Jesus mais ao alto, e vamos falar com Deus. A religião é importante para cada um de nós porque ela nos aproxima de Deus. Chegará um dia em que não terá a necessidade, porque naturalmente estaremos perto de Deus. Por ora ainda se faz necessário a religião, e não importa qual o título desta religião. Então, com um pensamento elevado, vamos agradecer a Deus a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui nesta casa de paz e amor. Agradecer a Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou seu Filho Jesus, que veio e nos ensinou a chamá-lo de Pai, que veio e nos ensinou o amor verdadeiro, o amor gratuito, aquele amor que você faz através da caridade, sem esperar nada em troca. O mesmo amor que você dedica a um filho querido, aos pais queridos. Este carinho, este respeito devemos ter para com todos, ainda que seja difícil, mas devemos buscar isto. Rogamos a Ti, Senhor, luz a esses países em conflitos, que possam selar a paz, que possam parar tantos sofrimentos. O mundo chora a perda de pessoas inocentes, crianças, idosos, que nada têm a ver, mas que estão partindo. Alivia este sofrimento, Senhor, através desses missionários, que possam levar um alento a cada um deles. Que esta mesma luz possa chegar ao nosso Brasil, este país tão imenso e com diferenças sociais tão imensas também. Que possam, de alguma forma, tocar a mente e os corações de nossos governantes para que consigam reduzir a violência, a drogacidade, a corrupção, a começar em nós. Que essa luz cheia de amor possa envolver estes irmãos que infelizmente se perderam no caminho dos vícios, muitos já sem controle nenhum, totalmente entregues à dependência química. Que esta mesma luz possa chegar às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes, que saibamos passar a eles a esperança, a crença, a fé, que tenham a felicidade de portas se abrirem nos estudos, nos trabalhos, porque assim poderão contribuir para o mundo de regeneração que já está chegando. Que essas vibrações possam chegar aos nossos trabalhos tão importantes, porque é dali que tiramos o nosso dia a dia, é dali que levamos o pão para casa. Se este trabalho não é o que gostaríamos,
Vamos agradecer porque temos e fazer o melhor para que daqui a pouco tenhamos aquele que queremos. Aqueles irmãos que se encontram sem o trabalho, acreditem que daqui a pouco os terão. Pedir pelos enfermos do corpo, da alma, da mente, do espírito. E pedir humildemente: Jesus, visite nossa casa, nosso lar. Abraça cada um dos nossos entes queridos que ali vivem. Visita cada cômodo, iluminando, abençoando, para que possamos seguir firmes, confiantes, que seremos melhores a cada dia que passa. E vamos pedir a Deus que uma vibração especial colocada nas mãos desses mentores amigos que aqui se encontram, para que levem por onde mais houver a necessidade. Que esse bálsamo de cura seja colocado nestas águas, fluidificando-as de acordo com a necessidade de cada um de nós. Que nossos filtros, caixas d'água dos asilos, creches, orfanatos, hospitais, possam, neste instante, serem fluidificadas com o seu amor. Tenhamos todos uma excelente semana, que possamos aqui estar juntos, reunidos em nome de Jesus, numa próxima oportunidade. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês pela presença, a equipe agradece muito e vamos pedir para que Jesus esteja conosco. Graças a Deus.